Leonardo é professor na UFV, professor de Física, Campus Florestal. Ele é formado pela UFV de Viçosa, em Física, fez o mestrado dele em Física também, aqui na UFMG, né, em Belo Horizonte, e o doutorado na UFMG, com sanduíche em Salerno, na Itália. Salerno, certo? Também fez um pós-doutorado em Física Teórica ainda em Nottingham, na Inglaterra, e já está há um tempo aqui, quanto tempo, Léo? 13 anos, na UFV de Florestal, como professor de Física. E ele desenvolve pesquisa em Física Teórica, Computação Quântica e Fundamentos de Física Quântica, e também ensino de Física. Então, grande satisfação ter você aqui hoje para dar essa palestra para a gente. Boa tarde. As duas características quânticas que são primordiais, primordiais para a gente poder ter alguma vantagem quântica é justamente a superposição, que é me dada ali pela equação de Schrödinger, porque ela é linear, e emaranhamento, que é me dado começou com Einstein e com Schrödinger também, mas que o Bell, que foi o camarada, falou assim, se eu tiver esse tipo de estado, eu posso ter alguma coisa diferente aqui, testável, certo? E aí agora que eu vou começar a falar de linha de computação, linha do tempo da computação quântica mesmo. Só que eu quis trazer isso para vocês irem notando da onde que está saindo, beleza? Ficou claro isso, né? Então, beleza, eu vou seguir aqui. Agora é hora de tomar água. Eu coloquei ali porque eu esqueço de tomar água. Aí eu coloquei 2 pessoas tomando água para falar assim, tome água. Aí, se quem quiser tomar água também. Tomem água, hidratem-se. Importante. Beleza? Eu coloquei ali. Pra me lembrar. Então tá, agora vai começar a linha do tempo da computação quântica mesmo. Vocês lembram que começou a quântica, tem uma data lá que eu coloquei 1900. Até 1900, a mecânica quântica estava crescendo muito nas físicas de materiais, física de partículas, teoria quântica de campos, estava avançando muito ali. Na própria química atômica, tinha muitos avanços em mecânica quântica. Mas não necessariamente ligando isso à computação. E aí a computação, eu podia ter citado antes, mas um avanço importante de computação foi o próprio Turing e o Shannon, né? O Shannon é a teoria de informação de Shannon, que em quântica também se usa muito. Mas o início de tudo, na mecânica quântica, a gente começa em 79 e 82. E aí aqui, quero fazer outro disclaimer, que vão aparecer vários artigos. Eu só quero mostrar para vocês como está acontecendo, tá? Eu não vou debulhar cada artigo desse. Eu só quero falar assim, a galera começou desse jeito, teve alguns avanços assim, para a gente ver onde que está chegando, ok? Então, aqui começa em 79, esse camarada aqui, Paul Benioff, ele se pergunta o seguinte, tá, o computador como um sistema físico, né? Se eu quero falar que um computador, ele é representado, que a gente vai construir um computador no sistema físico, e se eu acho que a mecânica quântica ela é uma teoria que vai falar de sistemas físicos, então, se eu for para nível atômico, eu vou quase que necessariamente ter que tratar de mecânica quântica, certo? Então, começa mesmo um pontapé inicial para a computação quântica, é esse artigo do Benioff, de 79, que aí ele vai me falar isso aqui, um hamiltoniano, uma hamiltoniana, mecânica quântica modelando computadores representando máquinas de Turing. Máquinas de Turing é um conceito da computação, beleza? Que aí a gente tem máquina universal de Turing e assim por diante. E aí, isso aqui, alguns poucos anos depois, esse camarada aí, que eu sou muito fã dele, o Feynman, eu acho que ele está no filme do Oppenheimer, eu não vi o filme do Oppenheimer, mas eu acho que ele está, inclusive ele está tocando bongô, eu acho, quem viu pode confirmar para mim. Mas aí ele faz 2 artigos que eu acho são artigos muito bons. Esse primeiro aqui é um pouco mais técnico, simulando física com computadores, que aí ele vai falar, ele fala assim, tá, se eu quero simular física num computador e eu quero simular física quântica, eu vou ter que usar um computador que usa sistemas quânticos. Eu tenho que ligar essas 2 coisas. E esse artigo aqui é um pouco menos técnico, ele é quase que um artigo de divulgação, aconselho, galera, pegar para ler, que é esse Quantum Mechanical Computers, é um artigo bem bacana dele, ele é quase que um artigo de divulgação científica dele. Então, e aí ele aí começa a dar o pontapé
para isso de computação quântica. Então, eu estou colocando ali o marco como sendo em 79, 82, certo? Aqui vocês estão vendo que eu já vou pular muito a linha de tempo, tá? Teve muito avanço nessa época, mas muitos avanços, principalmente teóricos. Vocês estão vendo que eu coloquei ali de rosa ali, que é o que eu estou chamando de avanços teóricos. Teve muita coisa sendo feita nessa época. Muitos estudos sobre fundamentos de mecânica quântica e dinâmica de emaranhamento. Isso acaba sendo importante para a computação quântica. Como eu disse, superposição e emaranhamento são duas coisas que são vitais para a gente tentar fazer algo em computação quântica, certo? Então, teve muitos estudos nisso, em dinâmica desses camaradas. Então, eu estou colocando aqui alguns trabalhos importantes, todos trabalhos teóricos, tá? Isso aqui são todos trabalhos teóricos. Só vou citar alguns aqui. Isso aqui é um teorema muito importante quântica, que ele fala do teorema da não clonagem, que um sistema físico quântico não dá para você clonar ele 100%. Isso acaba sendo importante para computação quântica. Aqui tem um artigo desse camarada Deutsch aqui, que ele vai falar de princípio de Turing. Então, princípio de Turing aplicado à computação quântica. O Turing ele tem um princípio sobre uma máquina universal, seria uma máquina de cartão perfurado, onde você poderia fazer qualquer tipo de computação clássica, e existem estudos disso em computação quântica também. Aqui é um sistema de criptografia baseado no teorema de Bell. Criptografia, hoje a gente conhece mais criptografia por causa de WhatsApp, né? Essa mensagem sua está criptografada e tal. Mas criptografia hoje é baseada numa coisa que a gente conhece, que fatorar um número em seus fatores primos, isso é muito difícil, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa em quântica para vocês. Mas aí, esse camarada aqui fez um tal do Shor, ele fez um teorema que ele propõe um algoritmo que ele fala o seguinte: um algoritmo de tempo polinomial, eu vou tentar explicar isso, para fatorização de números primos e logaritmos discretos num computador quântico. O que é isso de tempo polinomial? Como eu disse, se a gente coloca lá a senha lá, você vai pagar alguma coisa, você vai colocar sua senha lá para pagar por Pix, e essa senha sua vai criptografada para o banco. Existe uma chave, essa senha sua ela é codificada por um número gigantesco, certo? E aí, essa chave, que ela é secreta, ela vai decodificar esse número para falar assim, não, a senha está correta ou não. E esse número ser gigantesco, isso é importante porque a gente quanto mais algarismos tiver um número, mais difícil a gente fatorar ele. O que é fatorar? Por exemplo, 6 é 2 vezes 3. É fatorar em números primos, certo? Isso eu estou falando assim, em 30 segundos. Isso em computação é um problema NP. Aí eu não tenho certeza, eu posso estar errando se eu falar sem NP completo. Isso em computação é um assunto muito sério, então talvez eu possa estar errando. Mas é um problema NP, significa que é não polinomial. Ou seja, à medida que você cresce a quantidade de algarismos, maior o tempo. Então, é um crescimento exponencial com o tempo, certo? Então, NP é exponencial. O que esse cara aqui propõe é um algoritmo polinomial. Ou seja, ao invés do tempo crescer exponencialmente, ele cresce polinomialmente. Então, o tempo cresce mais devagar, tá certo? Então, você gasta menos tempo para fatorar um número primo, ou para fatorar um número em seus fatores, em números primos, certo? Isso aqui é um negócio importante demais da conta, para a construção de computação quântica, de um computador quântico, certo? Porque se você tem uma máquina que consegue fatorar um número gigantesco em pouco tempo, isso não é só isso. Como eu disse, eu estou falando aqui de uma maneira muito simplista, mas isso pode te dar uma coisa para quebrar criptografia. E isso para qualquer país é importante, tá certo? Isso não é importante só para você entrar no seu celular, não. Isso é importante para o Estado, é importante você manter alguma criptografia segura, certo? Então, esses aqui são alguns resultados teóricos. Aí aqui começa a ter resultados experimentais, certo? Só em 97. Então, olha só, a proposta surgiu em 79, 82, teve muitos estudos teóricos, só lá para 97 que começou a aparecer alguns trabalhos experimentais em computação quântica. E quase todos vocês vão ver que eles eram em NMR, que é ressonância magnética nuclear. Ressonância magnética nuclear é um trambolho gigantesco. Você coloca lá um líquidozinho e você vai ver para onde está apontando, onde está dando ressonância com os spins desse cara. De novo, a palestra toda é muito simplista. Por querer, certo? Por querer por N motivos.
Um deles é que tem muita coisa aqui que eu também não domino completamente, mas é para vocês terem noção de onde que está chegando. Então, aqui, olha, computação quântica com espectroscopia NMR, ali também era NMR, aquele de lá, certo? E aqui também com NMR, ressonância magnética nuclear, certo? Então, começa a ter alguns aparatos que vão te dar alguma computação quântica, e era tudo muito, muito rudimentar, mesmo sendo com uma máquina gigantesca, com uma máquina muito tecnológica, a computação em si era muito rudimentar, certo? Isso em 97 tem quase 30 anos atrás. Tem quase 30 anos atrás. Enfim, tem quase 30 anos, eu assustei aqui agora, que para mim tem pouco tempo. Mas tem quase 30 anos atrás começaram a aparecer alguns resultados experimentais aí com computação quântica, certo? Aí quando foi em 2001, eu coloquei aqui um grande avanço experimental. De novo, nesse meio tempo tem muita coisa acontecendo. Eu estou simplificando aqui. Esse artigo aqui eu acho que ele é sensacional. Vocês lembram aquele artigo teórico do Shor, que ele falava um algoritmo que vai resolver um problema em tempo polinomial, que vai fatorar um número em tempo polinomial, certo? Esse aqui foi a primeira realização experimental desse algoritmo para fatorar um número utilizando ressonância magnética nuclear. Eles fatoraram o número 15. Aí você fala assim, pô, mas 15 eu sei, né? 3 é 5, né? Eu sei. Mas eles fizeram isso numa máquina de ressonância magnética nuclear utilizando sistemas quânticos. É um negócio massa. Eu acho isso aqui um negócio massa. Eu até coloquei aqui, ó. Aqui a gente mostra a implementação de um exemplo do algoritmo de Shor, a fatorização de n igual a 15, que é 3 vezes 5, beleza. Mas eu acho isso sensacional. Eu acho isso aqui um avanço sensacional. Aqui eu coloquei uma fotinha da máquina de ressonância magnética nuclear. Então, eles fatoraram 15 nisso, certo? Fatoraram 15 nisso aqui. Eu acho isso um avanço massa, demais da conta. Em 2001, aí começa ali ter um pouco de alguns passos em ótica quântica e computação. Já tinha tido coisa anterior nisso aqui. Eu gosto de colocar isso aqui porque eu sou muito fã de ótica quântica. A gente meio que nasceu também um pouquinho ali na ótica quântica, então eu gosto de colocar isso aqui. Então, aqui uma porta lógica que chama esse não controlado, certo? Utilizando fótons. Então, ótica quântica é o estudo da ótica utilizando sistemas quânticos. Ou seja, você vai utilizar luz, certo? Você vai utilizar luz para realizar tarefas ali, ou alguns protocolos em mecânica quântica. Aqui, utilizando fótons, e aqui também. Então, uma demonstração de uma porta, que é esse não controlado, que é uma porta muito importante em quântica, em computação quântica, em sistemas que são todos de sistemas óticos. Então, isso aqui é um negócio que eu acho interessante, porque eu vim daí, então eu gosto de colocar isso aí. Aí, quando foi em 2004, 2005, eu coloquei aqui alguns avanços teóricos experimentais. Aqui, talvez eu vou passando aqui um pouquinho mais, mas olha só, 97 teve o primeiro avanço ali, que eu considero o primeiro avanço experimental, que seria com máquina de ressonância magnética nuclear. Negócio gigantesco. E aí vocês têm que pensar o seguinte, a computação hoje, para você pegar esse celular aqui e mandar a sua fake news favorita todo dia, para sair daqui, para chegar aqui, a gente teve que passar pelo ENIAC, né? O ENIAC, não sei se vocês já pesquisaram, o ENIAC era uma máquina do tamanho desse auditório aqui, que a galera mexia com volante. Pesquisa aí depois, foto. Tinha um volante para mexer no negócio. Eu esqueci como que escreve, mas pesquisa aí, ENIAC, computer, vai vir alguma coisa aí. Era um trem gigantesco, isso era, sei lá, década de alguma coisa, que eu não vou lembrar aqui agora também. Mas para chegar em algum computador quântico, que hoje ainda é um trambolhão, a galera saiu da ressonância magnética nuclear. Minha ideia nessa palestra é justamente isso, onde que saiu e onde que está chegando, certo? Minha ideia é essa, espero realmente que isso esteja ficando claro. Depois eu falar 15 vezes, igual o número que eles fatoraram, deve ter ficado claro aí agora, nesse momento. Mas aqui, tentando fazer, porque um dos problemas de computação quântica é fazer computação quântica que é scalable, que é escalonável, certo? Então, porque as coisas são muito grandes, então é muito difícil de você escalonar esse problema. Escalonar, tipo, para você poder construir algo assim. Isso aqui não vai ter em breve, não. O celular é quântico, no final das contas, porque usa semicondutor. Mas utilizando computação quântica, a ideia de ser escalonável é importante. Então, eu coloquei aqui um tipo de arquitetura scalable, né, escalonável, utilizando supercondutor.
isso é um outro problema, entre aspas, de computadores quânticos, que eles sempre tem que ficar perto do zero absoluto, né, a maioria deles. Aqui tem um objeto que eu acho interessante, que é a observação de capacitância de Josephson, que tem a ver, inclusive, até com a gente poder armazenar memória, mesmo em pendrive, assim, que é essa super... Nossa, agora esqueci o nome do efeito que me dá o pendrive, agora esqueci, perdão. E aqui, utilizando aqui também transistores, utilizando aqui pares de Cooper. Então, que também tem a ver com supercondutores. Então, eu estou tentando mudar a tecnologia para tentar fazer a mesma computação. Certo? Então, por exemplo, você pode, em computação clássica, você pode fazer 3V5 no celular, se você esqueceu como é que é, ou você pode fazer no ábaco, certo? São duas tecnologias diferentes para você fazer a mesma computação. Aqui eu tinha uma máquina de ressonância magnética nuclear, e agora eu estou trouxe sistemas ópticos e agora tem sistemas de supercondutores. Então, tentando mudar a tecnologia para tentar observar esses efeitos, tentar ver isso mais escalonado, certo? Aqui tem um vídeo que eu quero passar, que foi, até onde eu sei, isso aqui foi que ano? 2006. Até onde eu sei, foi a primeira realização experimental de um teleporte quântico entre luz e matéria, certo? Teleporte quântico não é o teleporte Star Trek. Não é. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas teleporte quântico hoje se faz teleportação quântica de objetos entre satélite e aqui na Terra, tá certo? Na China, tem vários satélites chineses que já conseguem fazer isso. Então, é um negócio que é ok até de se fazer. Quantas horas? Nossa senhora, eu tenho que correr. Tem um videozinho que eu queria mostrar aqui, que é sobre teleporte quântico, que eu acho que ele deixa bem claro o que a gente quer dizer com teleporte quântico. Então, a gente tem aqui... Cadê o play? Agora eu tô vendo. Deixa eu dar um pause aqui. Vocês estão vendo aqui o lado A e B, né? Então, A é uma parte A e B uma parte B. Ok. A gente, em geral, chama de Alice e Bob. Eu vou chamar dos nomes das minhas duas caçulas, que é Ana e Bia, certo? Então, tem Ana aqui de um lado e Bia aqui do outro lado. Então, eu quero... a Ana quer teleportar informação para a Bia, beleza? Beleza, né? Então, o que elas vão fazer? Vou deixar o vídeo rolar aqui, ó. Aqui, ó. A Ana quer teleportar essa informação Q para a Bia, certo? Para isso, elas vão compartilhar entre elas um sistema... Aqui, ó. A Ana quer compartilhar essa informação Q. Aí a Ana tem aqui um medidor dela, a Bia aqui tem um medidor dela, certo? Essas duas partes aqui, daqui a pouco eu vou falar. Esse aqui é uma fonte. Fonte de quê? Fonte de um par emaranhado, certo? Então, emaranhado é aquele sistema que eu falei com vocês, que ele tem uma correlação muito forte entre eles. Então, vai sair aqui um par emaranhado, e uma parte vai para a Bia, outra parte vai para a Ana, beleza? Então, uma parte aqui vai para a Bia, uma parte vai para a Ana. Vocês vão ver lá, ó. Uma parte foi para a Bia, uma parte foi para a Ana. Beleza, né? O que a Ana vai fazer? Se ela quer teleportar essa informação para a Bia, ela vai fazer uma medida nesse sistema dela, que é composto desse verde com esse roxo. Beleza? É isso que ela vai fazer. Ela quer teleportar esse verde. Esse verde aqui... eu estou apontando aqui, mas não está apontando lá não, né? Tá? Não, obrigado. Então, esse verde tem que aparecer aqui alguma hora, certo? Então, a Ana vai fazer uma medida ali nesses dois camaradas. Ela vai chegar ali, ó, vai fazer uma medida. Pum, entrou ali dentro, ela mediu, vai parar aqui, ó. Essa setinha vai parar aqui. Só que ela podia fazer a medida aqui, aqui, aqui ou aqui, certo? Ela mediu aqui, ó, nessa diagonal para baixo aqui. Aí, quando ela faz essa medida, saíram as duas partículas lá. Aí que entra o pulo do gato. Para você conseguir fazer um teleporte quântico, você necessariamente, isso é necessário, necessariamente você tem que enviar computação, você tem que enviar alguma comunicação clássica para outra parte. Então, a Ana tem que mandar um zap, ligar, sinal de fumaça, gritar, que seja. Ela tem que mandar alguma comunicação clássica para a Bia. Ela tem que gritar aqui, ou mandar um zap, ela grita ali e fala assim, opa, medir nesse lugar aqui, ó, medir aqui, ó, certo? Quando ela fala com a Bia para medir aqui, a Bia vai pegar essa parte dela, que está lá com ela quietinha aqui, vai pegar e vai medir ali, ó. Ela vai pegar e vai medir, pum, medir aqui. Eu escolhi esse. Vocês viram que chegou esse camarada, e eu medi esse camarada aqui. Aí a Bia vai medir aqui, e aí quando ela medir, vai sair o verde lá para ela, certo?
A proposta de computação de teleporte quântico é essa. E esse envio de comunicação clássica impede qualquer tipo de transferência de coisa com velocidade maior que a da luz, tá certo? Não existe nada instantâneo aqui, não. Necessariamente você tem que ter essa comunicação clássica entre as partes. Beleza? Deu para entender? Eu acho que esse vídeo é bem didático para mostrar qual que é a ideia de teleporte quântico. Então, não é nada de Star Wars, nada... Star Wars não tem teleporte. Alguém vai me xingar aí. Star Trek que tem teleporte. Mas não é desse tipo. Teleporte que é você teleportar informação, certo? E aí, nesse trabalho aqui, a galera conseguiu teleportar informação entre luz e matéria. Então, você consegue teleportar informação de um estado da luz para um estado atômico, tá certo? Isso é um negócio massa para danar. Eu acho esse negócio... Enfim, eu acho isso muito legal. Quando foi 2007, talvez eu vou correr aqui mais um pouquinho, tá? Porque talvez já está apertado o tempo. Começaram a estudar grafeno, quantum dots e condensado Bose-Einstein. Isso aqui eu acho que são palavras que estão bem no cotidiano da galera, né? Falar de grafeno, falar de quantum dot. Hoje tem televisão, televisão com quantum dot e tal. Condensado de Bose-Einstein também está bem... já existe já há muito tempo a galera falando disso. Então já tem aqui alguns estudos também utilizando esses camaradas. Eu talvez vou adiantar um pouquinho aqui, tá? E aqui, olha só, eu comecei essa brincadeira toda em 1900, certo? Em 1900 que eu comecei essa brincadeira. Só quando foi em 2008 que começa a aparecer as primeiras notícias de empresas da parte comercial utilizando todo esse aparato quântico, tá certo? Para tentar fazer um computador quântico. E aí, se você for pensar assim, mas o início foi em 82. Mesmo assim, de 82 até 2008, isso era feito, sim, tinha empresas fazendo, financiando pesquisa nisso, só que isso era muito feito em centros de ciência e faculdades e universidades, tá certo? Então, esse aqui a ideia dessa palestra também é um incentivo para a pesquisa básica, que isso acaba sendo importante para a gente ter tecnologia hoje. Para você mandar sua fake news todo dia, ela preferida lá no WhatsApp, teve gente estudando isso lá atrás, fazendo coisa básica lá atrás. Então, é isso. Então, em 2008 surge aqui a primeira notícia, e agora vocês vão começar a ver mais notícias, né? Isso aqui é notícia em português, né? O D-Wave One, o primeiro computador quântico. Esse D-Wave ele foi comprado pela Google. Pouco tempo depois, a Google comprou esse camarada. Certo? Então, está aqui, ó, em 2009, a Google já com o D-Wave, eu acho que eles compraram, foi nesse período entre 2008 e 2009, eles demonstram ali primeira busca de imagens utilizando esse computador quântico da D-Wave, tá certo? Então, 2009 ali, né? Quando foi em 2010, alguns avanços experimentais que eu acho eles interessantes, isso aqui, a galera armadilhando um íon. Então, a galera consegue armadilhar com armadilha magnética e tal, a galera consegue armadilhar, aprender, vou chamar assim, um íon, certo? Então, é um negócio muito doido. Aqui também, já utilizando sistemas mecânicos para tentar fazer computação quântica, e aqui um diodo que emite luz emaranhada. Também é um negócio massa para danar, tá certo? Eu acho isso aí avanços muito interessantes. Então, isso aqui é só, como eu disse, é só para citar. Aqui, eu queria deixar isso aqui para vocês pegarem o número de qubit. Vocês lembram lá do computador clássico que tinha bilhão de transistor e tal? Aqui, o número de qubit. Qubit é diferente de transistor, mas só para vocês tentarem pegar a ideia. Aqui, esse camarada aqui está fazendo, de 2011, né? Fez um trabalho aqui com 14 qubits, certo? Com 14 qubits, você já consegue fazer algum tipo de computação quântica interessante, não para aplicação direta no dia a dia, mas com alguma aplicação, nem que seja de teste do teste do fenômeno ali, certo? Aqui também mais sites de notícia, né? Physics World ali, a caixa da computação quântica é aberta ali, né? Então, alguns sites de notícia começam a colocar mais notícias sobre esse tal desse computador quântico. Aqui eu achei esse artigo interessante, de 2012, que é um transistor de um átomo, certo? É uma Nature Nanotech, é um transistor de um átomo. Então, aqui está a dimensão, aqui, não sei se está dando para vocês verem, 9,2 nanômetros de um lado, 9,6 nanômetros do outro, e a galera fazendo uma ideia de ter um transistor com um átomo. Então, ele tem as duas portas, né? Tem o dreno, as duas portas ali. Então, um transistorzinho de um átomo. Então, é um negócio interessante para danar.
pelo menos para mim, né? Aqui mais empresas entram no jogo, essa empresa está atuando até hoje, que é a Inqbit, certo? Então, mais empresas começam a entrar no jogo. Aqui, eu quis colocar aqui que a revista Exame, né, aqui em 2013, né, a revista Exame começa a falar mais de computação quântica. Aí, por que eu coloquei justamente Exame? Quanto mais sites de notícia começam a pipocar disso, é bom e é ruim. É bom porque tem muita coisa aparecendo, e é ruim porque a galera não faz a tradução correta ou faz para os cocos, aí começa a vender, por exemplo, travesseiro quântico, colchão quântico e assim por diante. Mas aqui o computador quântico D-Wave, as pretensões do Google, e essa galera não entra para perder, não, né? Google, IBM e tal, eles entram para ganhar, principalmente ganhar dinheiro. Mais avanços experimentais, né? Um teleporte quântico incondicional, né? Com distâncias que dá para a gente ver ali em física do estado sólido, mas isso aqui são só avanços também que eu quis colocar aqui, experimentais para vocês. Isso aqui é um negócio que eu queria comentar. Quem que é a NSA? NSA é a National Security Agency, que vamos chamar de Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Departamento de Defesa dos Estados Unidos, isso aqui em 2014, notícia aqui de 2 de janeiro de 2014, construindo aí um computador que ele pode quebrar qualquer código. É manchete, né? Mas o NSA entra na jogada para trabalhar computador quântico. Se o Google, o IBM, essa galera não entra para perder, essa galera aqui não entra para perder. Essa galera que entra para ganhar com força, certo? Então, os estados começaram a notar essa computação quântica, o poder que isso poderia te dar, beleza? Então, esse aqui é um negócio interessante demais, assim, tanto para a comunidade, porque eles também financiam coisas, quanto para a gente começar a refletir sobre o papel do Estado nisso, né? Do Estado e das corporações também, né? De ambos. Aí, em 2015, aqui, isso aqui é um negócio que eu também coloquei por causa do meu coração, que eu trabalho com decoerência, nós trabalhamos com decoerência já, né, Júlio? E aí, aqui é um objeto que ele manteve o tempo de coerência de 6 horas. O que é coerência? Coerência, assim, sendo bem simplista e já com pressa aqui de finalizar, é o tempo em que o sistema quântico a gente pode falar que ele está bem quânticozinho, ele está bem quântico. Você pode trabalhar com ele bem, certo? Decoerência é ele perder essas propriedades quânticas dele, que elas desgastam. Tipo essa água minha aqui, ela estava com uma certa temperatura, se eu colocar ela aqui, no decorrer do tempo, se ela estava gelada, ela vai começar a termalizar, certo? Um objeto quântico, ele pode acontecer isso também, mas termalizar seria ele perder a quanticidade dele, chamando aqui bem entre aspas, certo? E aqui eles mantiveram isso por 6 horas. 6 horas, para mim, é tipo infinito. Para quem trabalhava com coisa de milissegundos lá, teórico lá, 6 horas é quase que infinito. Certo? Esse aqui eu quis colocar por causa do meu coraçãozinho. E aqui o D-Wave coloca aqui uma notícia, né? Que ele quebra a barreira dos 1000 qubits. Vocês lembram que lá tinha 14, né? Eles colocam 1000, mas 1000 qubits aqui da D-Wave pode ser um pouco questionado também na comunidade, se questiona por causa do sistema que eles usam. Aí aqui eu também vou um pouquinho mais rápido. 2017, várias empresas entram no jogo, né? A IBM passa aqui a marca de 50 qubits, Microsoft entra na jogada também, Intel entra na jogada, e esse Oak Ridge National Laboratory, ele entra na jogada também, que é lá da Europa. Certo? Então, várias empresas estão entrando nisso, certo? Ou seja, todo aquele trabalho teórico, experimental, isso está sendo aproveitado pelas empresas para tentar fazer algo tecnológico ali, certo? Oi? Aqui, 2018, aqui eu já estou acabando aqui, tá, gente? Que eu passei um pouquinho do tempo, vocês me perdoam, desculpa. Mas aqui várias empresas começam a entrar. Se vocês pesquisarem no Google, mas pesquisar no Google tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar assim, empresas quânticas, vai vir sabonete quântico, vai vir shampoo quântico, vai vir, sei lá, vai vir tudo quântico, menos as empresas que trabalham com física quântica. Então tem que tomar muito cuidado. É tipo pesquisar na Wikipedia. Wikipedia é bom? Sim, se você tiver um background. Se você não tiver background, lá tem coisa ruim. Ruim até errada. Então tem que tomar muito cuidado. É tipo usar ChatGPT. Quem conhece ChatGPT? Todo mundo. Eu sei que todo mundo conhece. ChatGPT é muito bom, se você souber usar. Se você não sabe usar, porque a função de ChatGPT não é estar certo, é cuspir resposta. Então ele cospe muita coisa errada. Então tome cuidado.
É bom, é uma ferramenta boa. É tipo celular. Se você não sabe usar celular, você espalha aí que 5G vem junto com vacina. Então tem que tomar muito cuidado com tecnologia ou com coisas assim, certo? Aí aqui várias empresas que eu coloquei aqui. IBM, essa aqui não está dando para ver, mas é o Quantum Flag lá da Europa, D-Wave, aqui aquela 1QBit que eu já tinha mostrado, aqui Microsoft, esse HQS é lá da Alemanha, esse camarada aqui é Intel, certo? Então, várias empresas começam a entrar na jogada e essas empresas financiam, inclusive, pesquisa em faculdades e universidades. Aqui mais, e aqui alguma... Aí aqui eu só, já para finalizar, certo? Para ir para a conclusão, mas aqui, ó, ficou famoso esse artigo aqui, que é o Google fazendo aqui a supremacia quântica, que hoje em dia não se usa mais essa palavra. Palavra tem poder, né? A galera fala isso. O pessoal tem usado vantagem quântica. Eu acho um termo muito melhor do que supremacia quântica. Eu posso falar por mim, né? Mas só que foi o nome que foi colocado na época, onde eles utilizaram um computador quântico, que é esse camarada aqui, ou foi esse Sycamore, mas eu não vou lembrar agora. Mas a ideia aqui é o seguinte: esse problema, o problema que o Google fez nesse trabalho aqui foi resolver um problema que era um problema que eles já sabiam o resultado que ia dar. Mas, assim, se fosse fazer no melhor computador clássico, no melhor computador, supercomputador que existe hoje, ele ia demandar 10 mil anos, certo? Esse problema foi resolvido no computador quântico deles em 300 segundos. Certo? É muita diferença. Isso aqui já é um artigo mais recente, onde não está dando para ver direito, eu peço perdão, que é também do Google. Essa aqui é um Nature ou um Science, onde eles estão simulando níveis de energia de moléculas. Isso aqui tem uma aplicação prática extremamente bacana, que é trabalhar fármaco. Porque se você sabe níveis de energia moleculares, você pode tentar trabalhar a interação entre os átomos para tentar fabricar fármaco de uma maneira mais precisa, certo? Então, simular níveis de energia moleculares é um negócio difícil demais e com o computador quântico você consegue ter uma resposta mais rápida e mais precisa. Então, isso aqui seria desse artigo. Isso aqui é uma fotinha do sistema da China. Isso aqui é na China, certo? Isso aqui não é muralha da China, não. Cada pontinho aqui seria um ponto que a China hoje ela tem um sistema de network deles todo quântico. E isso pode te proporcionar uma segurança dessa comunicação sua extremamente importante. Assim como o NSA, para não falar, o cara cheio de ideologia, não sei o quê. Porque hoje em dia, assim, você fala qualquer coisa, a galera já vai para outro caminho. A China também está atrás de computador quântico. E eles fazem muita coisa com computador quântico. E a China também não entra para perder, não. Então, Estados Unidos e China, os estados estão lá, as corporações estão lá. Tá certo? Ou seja, da onde que saiu? Saiu tudo lá em 1900, o Planck respondendo, tentando fitar um gráfico. Passou vários anos, quando foi em 79, 82, os caras falaram assim, pô, se o mundo é quântico, eu quero fitar, eu quero utilizar sistemas quânticos para fazer computação, certo? E hoje está nesse nível aqui. Esse nível aqui é avançado. Apesar de serem máquinas gigantescas, a computação quântica hoje ela é feita em nível de bit, não é você fazer lá um algoritmo no Python e colocar lá. Dá para simular? Dá, mas só que não é você fazer isso, é você mexer em nível de bits para fazer a computação, mas mesmo assim você já consegue ter efeitos desse tipo aqui. Então já é um negócio interessante. Espero que tenha dado para passar a mensagem que eu queria. Antes de ir para as conclusões, eu queria, como eu comecei homenageando mulheres, eu queria homenagear mais algumas mulheres, algumas brasileiras, né? Tem aqui, todas trabalham com quântica. Aqui está a Gabriela Lemos, amiga, todas amigas nossas, né? Aqui está a Gabriela Lemos, muita amiga nossa, da UFRJ, né, que ela está hoje, e trabalha com computação quântica. A Nádia Bernardes, que está lá em Recife, trabalha com computação quântica e mecânica quântica e sistemas não marcovianos, etc. A Bárbara Amaral, lá no canto, que trabalha com computação quântica, e a Júlia aqui, que já trabalhou com quântica e trabalha hoje com ensino também, né? E também grupos tentando falar de igualdade e diversidade na ciência, na academia e no dia a dia, que é uma coisa que é extremamente importante também. Então, eu queria homenagear
no nome dessas aí, homenagear as mulheres da ciência brasileira aí, certo? Espero que tenha dado para entender. Indo para as minhas conclusões, eu coloquei mais perguntas. Não tem muita conclusão, ponto final, não. Eu coloquei mais perguntas. Eu coloquei uma só de ponto final, que é essa primeira. A importância da ciência básica na construção da tecnologia. A gente, às vezes, da aula de Física 1, às vezes é muito difícil que a galera fala assim, para que serve? A vontade que dá é uma, mas só que você não pode fazer tudo que sua vontade quer. Aí você fala, não, porque a ciência é construída assim. O bloquinho descendo plano inclinado é uma coisa. Aquilo ali vai te crescer coisa mais para frente. Então, eu queria deixar, espero realmente que tenha ficado claro, da onde que começou, que eram coisas bem básicas, bem básicas mesmo. Qual que é a radiação emitida por uma caixa que tem um furinho? Começou nisso para ter um computador quântico hoje. Então, a importância da ciência básica, tanto teórica quanto computacional, quanto experimental e hoje também simulacional, para a gente ter tecnologia hoje. E aí eu coloquei algumas perguntas ali. O futuro é quântico. Eu coloquei com exclamação. Mas a gente pode se perguntar, o futuro é quântico? Dado o mundo, eu colocaria futuro, seria uma outra pergunta. Mas eu não quero fazer essa pergunta, não. Eu quero ser um pouquinho otimista. Algumas questões éticas, né? Isso pode surgir. Quem domina essa tecnologia quântica terá poder. Ponto. Isso é um ponto final. Quem dominar computação quântica vai ter poder, de certa forma. E aí, o que é... Quanto que isso vai aumentar a desigualdade entre países? Tá certo? Isso é uma pergunta ética que está dentro da comunidade quântica. O pessoal tem se feito mais essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta importante. Como que a gente pode incluir o Brasil nessa busca por tecnologias quânticas ou de estudos de tecnologias quânticas? Tem vários lugares que trabalham com tecnologias quânticas, mas como incluir mais o Brasil nisso? Certo? E aí, uma última pergunta, como utilizar essa tecnologia para melhorar aí a nossa sociedade? Por exemplo, com fármacos, que foi o que eu mostrei. Mas pode ter coisa tensa. E sempre vai ter coisa tensa. Sempre vai ter coisa tensa. Certo? Então, queria, aí, por fim, agradecer. Quem quiser me encontrar no e-mail ou no YouTube, entra ali, @leodiagonal. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, Léo, muito bom. Muita coisa que eu não sabia ainda. Vou recomendar, né, eu tinha esquecido de recomendar no início, mas o canal do Léo no YouTube é muito legal. Tem aulas de física muito legais, então vejam e divulguem. Tá? E aí, queria abrir para perguntas também. E no chat também, se alguém que está vendo online quiser mandar pelo chat, pode mandar. Deixa eu passar o microfone para o pessoal poder acompanhar também, leve. Bom, muitos anos atrás, lá no início do século, veio aí um cientista soviético que estava justamente mexendo com computação quântica, e eu perguntei para ele o seguinte, e os algoritmos são muito restritos, né, casos de faturação de grandes números, etc. Mas eu perguntei para ele se a computação quântica não poderia ser usada em alguma etapa de um algoritmo que não, com essa finalidade para ganhar tempo. Na época ele falou que sim. Então, eu queria saber se isso está acontecendo, por exemplo, fora desses algoritmos aí voltados para criptografia, etc., se a computação quântica está sendo usada em alguma etapa para se ganhar tempo de computação. A minha primeira resposta assim, seria sim, sim é utilizado, tipo como se fosse um procedimento. Tem um algoritmo aqui, tem um procedimento quântico, você vai lá, busca alguma coisa e volta. Não é totalmente a minha área assim mesmo de utilizar essa parte de computação, mas minha resposta seria sim, e tem também
tem várias versões. Tem uma galera que usa... Por exemplo, tem um site que é da IBM, que ele é livre, inclusive, que ele chama Qiskit, qiskit.org, que você consegue simular em computadores clássicos algumas contas quânticas. Você pode fazer isso também, e aí ele te dá lá todas as portas lógicas e tal, um site bem interessante da IBM, e você pode também até utilizar o computador quântico da IBM para fazer suas continhas, mas só que tem gente que faz um código todo em Python para ser rodado num computador clássico e busca uma parte num computador quântico, por exemplo, e volta. Existem essas coisas, vou chamar de híbrido, existem essas situações híbridas já hoje, mas não é totalmente minha área, mas no último congresso que eu vi que tem gente que faz algumas coisas assim. Aí tem o clássico clássico, o clássico quântico, o quântico clássico, o quântico quântico. Aí tem essas, vou chamar de categorias. Mas tem gente que já faz isso. Buscar um procedimentozinho e utilizar uma parte só. E você ganha coisa, você ganha tempo com isso também. A primeira resposta seria sim. Eu queria entender um pouco melhor essa sua pergunta, Léo, então vou falar e um dos dois responde. Você está falando, então, que a finalidade dos computadores quânticos são limitadas, tipo criptografia. Mas as portas lógicas clássicas, elas não são a gente não faz elas todas quanticamente também? Então, não daria para fazer o que a gente faz clássico num computador quântico? Eu diria que, em princípio, sim. Mas eu posso estar... Eu tinha que conferir antes na literatura, mas eu diria que, em princípio, sim. Aproveitar, pegar algum tipo de dado, rodar uma parte clássica, jogar uma parte num computador da IBM, alguma coisa assim, e pegar os dados desse e utilizar. É nesse sentido que você está falando, certo? Então, eu diria que sim. Eu diria que sim. Hoje. Sim, teoricamente sim, e já teve algumas realizações experimentais simples. Mas aí, só um detalhezinho que eu lembrei, que a minha linha do tempo aqui foi de computação quântica, mas hoje em dia tem se falado muito em tecnologias quânticas. E não falar só de computador, mas falar, por exemplo, de sensores. Aí tem muita gente trabalhando com sensores utilizando tecnologia quântica que você melhora muito a precisão do sensor. Você melhorando muito a precisão do sensor, Então, assim, eu foquei aqui só em computação quântica, mas algumas coisas daqui também você pode utilizar para outras tecnologias e tentar melhorar alguns aspectos dessa tecnologia utilizando sistemas puramente quânticos. Certo? Mesmo sendo um problema assim que já sabia o que ia acontecer e tal, e tem algumas coisas, tem algumas coisas questionáveis até nessas realizações. A IBM questionou muito porque a Google falou que era 54 bits, depois pulou para 53. Aí tem alguns questionamentos, mas de toda forma tem coisas que são avanços impressionantes assim. Tem alguns questionamentos, mas eu acho que o resultado final não é consenso na comunidade. Mais alguma pergunta? Comentário?
Leozinho aí, né? Parabenizá-lo, assim, a sua palestra foi muito didática, né? Impressionada, assim, com como que você conseguiu trazer esse tema, que é complexo para a maioria, né? Se tratar de um tema bem específico na física, e de uma forma didática, com o código de cores, né? E te agradecer muito pela disponibilidade, né? E pedir desculpas pela pressão do tempo. Talvez eu tenha colocado uma pressão no tempo inicialmente, né? Mas está super tranquilo, tá? Estamos super no tempo. Obrigada, e as portas, né, da PUC Minas estão abertas. Espero que você volte mais vezes, né, para estar aqui trazendo essa fala inspiradora para essa turma jovem que está aqui no curso de Física, né, um curso de licenciatura. Aqui nós temos estudantes desde os períodos iniciais do curso, né, períodos finais, tem a turma que vai formar agora no final do ano, mas tem uma turminha também, cadê? Tinha, né, os meninos ali, acho que deve ter ido para as aulas, né, mas a turminha também que está nos períodos iniciais, né, e né, quando vem alguém de fora trazendo um tema, assim, uma linha de pesquisa, né, uma possibilidade aí de pegar, né, toda essa física básica que a gente está aqui na academia estudando, né, nesse nível que os alunos estão estudando, e mostrar um potencial de aplicação, isso é muito importante, inspirador, né, e com certeza abre portas aí, pelo menos em termos de mostrar possibilidades, né, para todos nós aqui. Então, obrigada, viu? Obrigada a Júlia também, né, porque é através dela, né, que aconteceu o convite. Obrigada pela mediação e pela disponibilidade de estar aí conduzindo o evento.